Então vamos continuar. No primeiro vídeo nós lemos Atos 13 e vimos João Marcos abandonando Paulo e Silas. Opa, eu falei segunda parte. Eu tenho que apresentar aqui para não confundir, né? Então, a segunda parte do nosso núcleo central, do vídeo aqui, né? Da nossa aula. Amém? Dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Vamos lá. E o que acontece, irmãos? Quando você abre a Bíblia um pouquinho mais à frente, vamos falar assim, segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária vai iniciar um pouquinho mais à frente. Rapidinho aqui, se você achar. Está no final do capítulo 15, né? Lá no versículo 36. Capítulo 15, versículo 36. Amém? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Versículo 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, a ilha de Chipre. Versículo 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Versículo 41, só para terminar a leitura. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então você vai ver aqui que João Marcos, ele acaba sendo, acho que foi vontade de Deus também, mas tudo bem, o pivô, né, da separação entre Barnabé e Paulo. Agora Paulo vai junto com o irmão Silas. Barnabé pega o seu sobrinho Marcos, né, João Marcos, e navegam para a ilha de Chipre. E Paulo vai com Silas na segunda viagem missionária, né? Eu acredito que o João Marcos, ele não estava preparado, assim, vamos falar assim, em erudição, em profundidade, de repente, só uma especulação, né? E ele não aguentou a situação logo de início e abandonou Paulo e Barnabé na segunda viagem. Só que passaram os anos. E João Marcos se tornou uma peça-chave para o ministério de Paulo. Entendeu? E o que acontece? Existe uma história. Deixa eu contar para os irmãos. A história é o seguinte. Eu já falei aqui que Marcos escreveu aos Romanos. Então vamos para a história. Marcos não demorou muito tempo
ele passou a ser discípulo de Simão Pedro, discípulo de Pedro. E Marcos, ele começou a caminhar com Pedro. Por quê? Vamos lá. Mateus, ao escrever o Evangelho, ele caminhou com Jesus. João, ao escrever o Evangelho, ele caminhou, era íntimo de Jesus. Agora, Marcos, ele não era íntimo, ou seja, ele não caminhou, não foi discípulo de Cristo Jesus. Mas Marcos, ele caminhou com Pedro. E ouviu toda a história em seus pormenores de Pedro. Marcos aprendeu com Pedro. E o que acontece, irmãos? Vamos lá. Vamos desenrolar esse esquema todo aí. Né? Marcos aprendendo com Pedro. Um belo dia, né, um período da história, não está na Bíblia essa história especificamente como eu estou falando, entendeu? Pedro chegou em Roma com João Marcos. Só que Pedro é Pedro, né? Pedro ocupado, Pedro, os irmãos em volta de Pedro, Pedro discípulo. Pedro, João e Tiago faziam parte dos íntimos do Senhor. Então Pedro é o Pedro. E existia muito aquela questão, um contava a história de Jesus de uma maneira, outro contava de outra forma, né? Então chegaram para João Marcos, falaram assim: ô Marcos, você não anda, não é discípulo de Pedro? Sou. Então beleza, rapaz, nós precisamos ter escrito, para a gente não ficar contando besteira, ter escrito como é que foi a vida e o ministério de Jesus. João Marcos ia ter coçado a cabeça, rapaz, é mesmo? Realmente eu conheço a história toda. Põe no papel pra gente aí. Se os irmãos observarem, aí Marcos escreveu isso lá em Roma, escrevendo para quê? Para os irmãos de Roma, os romanos. Só que, se os irmãos olharem a Bíblia, o Evangelho de Marcos, ele é o mais resumido. É o menor evangelho, assim, menor, eu digo, com relação a quantidade, a conteúdo. Quer ver só? Eu estou abrindo o Evangelho de Marcos aqui. Deixa eu achar aqui para vocês rapidinho aqui. A tentação de Jesus, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Versículo 12. A tentação de Jesus. Marcos, ele é objetivo. Capítulo 1 de Marcos, versículo 12 e 13. Fala assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Versículo 13. Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Acabou. A tentação de Jesus no Evangelho de Marcos. Então Marcos, ele foi muito assim objetivo, ele não ficou preso a detalhes, né? Lucas já é um erudito, né? Lucas já é um erudito, um historiador, né, na hora de escrever. Então, irmãos, essa é a história de João Marcos. Então, eu escrevi aqui o seguinte no quadro aqui, tá em roxinho. João Marcos, sobrinho de Barnabé, aprendeu com Pedro, escreveu o Evangelho e foi muito útil a Paulo. Entendeu? Então, vamos lá. Eu botei duas referências aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Pedro, ele fala assim:
aquela que se encontra em Babilônia, realmente Babilônia aqui está se referindo ao Império Romano, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Eu li aqui 1 Pedro 5, versículo 13. Olha o que Pedro está falando aqui, ó. Né? Aquela que se encontra em Babilônia, é a igreja, vos saúda, como igualmente Pedro chama de João Marcos de meu filho Marcos. Aí vamos lá. Em 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo 4, versículo 9 ao 11, é Paulo, ele se despedindo ali de Timóteo, fala assim, eu quis o 9 ao 11 para a gente ver o contexto. Paulo escreve para Timóteo, o jovem pastor Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, vamos fazer o terceiro. Amém? Para dar essa continuidade aqui. Vamos lá.